Dormir é vital para uma boa saúde. É o momento em que o nosso organismo se reorganiza para o dia seguinte. Será que deitar e dormir é sinal de ter tido um descanso satisfatório? Quais os fatores que prejudicam a qualidade do sono? É o que você confere agora no Saúde em Prática. Dormir bem é fundamental para um melhor desempenho em todos os aspectos da vida. Durante o sono, o organismo se reorganiza e repara vários órgãos. É o momento de produzir hormônios do crescimento, de renovar as células, de limpar o cérebro e de fixar a memória e vários outros ajustes. A hora de dormir é tão importante como nossas escolhas alimentares e as atividades físicas. Para tirar nossas dúvidas sobre a qualidade do sono, a nossa equipe de produção foi até a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu para conversar com o professor Ronaldo Guimarães Fonseca. O sono é muito importante para a saúde por vários motivos. Do mesmo jeito que o dia, para que o indivíduo funcione bem durante o dia, o cérebro dele precisa estar bastante ativado, durante a noite essa ativação tem que diminuir bastante. O coração tem que bater menos compassado, a quantidade de ar que entra no pulmão é menor, o metabolismo muscular tem que estar diminuído. Então, a temperatura corporal cai. É fundamental para que o indivíduo durma bem, para que ele recomponha as energias, que a sua temperatura caia e que ele durma no horário em que a sua temperatura corporal está mais baixa. De tal forma que o indivíduo que dorme bem, que tem uma boa qualidade de sono, ele vai ter uma boa qualidade durante a vigília. Ele vai poder exercer seu trabalho melhor, ele vai ter a capacidade de resolver problema melhor, ele vai estar menos exposto a acidentes pessoais ou provocar catástrofes de grande porte. Não existe um número padrão de horas de sono. Isso vai depender da necessidade de cada organismo. O que é certo é que, para ser satisfatório, o sono deve ser profundo, contínuo e restaurador. Uma boa noite de sono é composta de várias fases e a sensação de descanso pleno só é alcançada quando atingimos o nível profundo de sono. O sono é composto basicamente de duas fases, né? O que a gente chama de sono não REM e sono REM. REM quer dizer o sono com movimentos oculares rápidos, de tal forma que nós temos um sono com movimentos oculares rápidos e um sono sem movimentos oculares rápidos. O sono sem movimentos oculares rápidos é composto de 4 fases. O que nos dá a sensação de uma boa noite de sono não é a quantidade do número de horas que a gente dorme. O que nos dá a sensação de um sono reparador é a manutenção do que a gente chama de arquitetura do sono. O que é a arquitetura do sono? É o seguinte: os 4 estágios do sono não REM, eu tenho que dormir 2 a 5% no estágio 1, 45 a 55% do tempo total de sono no estágio 2, 3 a 8% no estágio 3 e 15 a 20% no estágio 4. Sabendo-se que os estágios 3 e 4 compõem aquilo que a gente chama de sono de ondas lentas ou sono profundo, são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. E o sono REM, as pessoas dormem de 20 a 25% do tempo total de sono. Portanto, pode ocorrer de, numa determinada noite, o indivíduo dormir 8, 9 horas com uma arquitetura toda quebrada, toda bagunçada. Aí ele acorda de manhã com a sensação de que o sono não foi reparador. Já o indivíduo que às vezes dorme até um pouco menos, né, do habitual, mas se ele teve uma arquitetura do sono bem preservada, ele acorda com a sensação de que está novo para começar um novo dia, tudo de novo, cheio de energia. Existem 2 tipos de sono, aquilo que a gente chama de sono nuclear, que é para o cérebro e para o corpo, para o cérebro fazer tudo o que precisa para o corpo se restaurar. Existe aquilo que chama de sono opcional. O que é o sono opcional? É o tempo que o indivíduo vai ficar sem consciência durante horas de baixa intensidade de luz ambiental. De toda noite que o indivíduo dorme, em torno de 40% a 45% é de sono nuclear, esse que é importante para o cérebro. O indivíduo, então, uma pessoa, precisa dormir, o sono nuclear seria composto do quê? Do sono de ondas lentas, da fase 3 e 4 do sono não REM, mais 60% do sono REM. Isso é muito importante. O indivíduo, para manter-se inteligente, para resolver os problemas do dia a dia, para aprender, para memorizar, ele precisa dormir no sono de ondas lentas e precisa dormir durante o sono REM.
Como vimos, durante o sono são feitos reajustes em vários órgãos do nosso corpo. Quando dormimos mal, esses reparos não ocorrem ou se realizam de forma incompleta. Isso a longo prazo pode levar a danos irreversíveis, como doenças degenerativas, problemas cardiovasculares, desequilíbrio endócrino e metabólico e prejuízos ao sistema imunológico. O indivíduo que dorme mal é aquele indivíduo que tem maus hábitos higiênicos para dormir. Não é bom que o indivíduo coma muito antes de dormir, uma refeição rica em carboidrato, rica em proteína. Por quê? Porque o esvaziamento gástrico demora de 3 a 5 horas. Então, nós fomos feitos para dormirmos bem alimentados, mas com o estômago vazio. Também não é bom tomar excitante do sistema nervoso central antes de dormir, como bebidas cafeinadas, chás, não são bons hábitos higiênicos. Também não é bom tomar álcool. O álcool é um bom indutor de sono, mas ele fragmenta o sono. Do mesmo jeito, nós fomos feitos para dormirmos em local sem luz. Existe um hormônio chamado melatonina, que é secretado por uma glândula do cérebro, que ele é secretado pelo escuro. Nós sabemos que intensidade de luz muito pequenininha, como um LED de um telefone celular ou de um despertador, é suficiente para inibir a produção de melatonina. Sem melatonina, a temperatura corporal não cai, o corpo não desacelera, o indivíduo tem dificuldade para dormir ou dorme um sono de má qualidade com a arquitetura quebrada. Portanto, existe uma série de condições que o indivíduo deve prestar atenção para que o seu sono seja de boa qualidade. Agora, é importante que, além disso, as pessoas tenham rotina para dormir. Nós sabemos que hoje, no mundo contemporâneo, cada vez mais as pessoas estão invadindo as horas de sono com atividades, levando o trabalho para casa, ficando brincando com o celular, com o WhatsApp até altas horas, invadindo horas de sono. É lógico que isso vai ter um custo no dia seguinte. O que vai acontecer? Com crianças, mau rendimento escolar, hiperatividade, déficit de atenção, adulto, mau rendimento no trabalho, sonolência diurna excessiva, exposição a maior quantidade de riscos no trânsito, por exemplo. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco, quais os indícios de que você não está tendo um sono reparador? Veja também alguns hábitos que podem prejudicar o seu descanso. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Uma dica para os pais, né? Quando você tem um bebê, a gente tem que estimular bastante a linguagem dessa criança. De que forma? Conversando com ela em todas as atividades, no banho, dando comida, contando histórias. E se você observar que até os 2 anos a criança não está falando pelo menos 2 ou 3 palavrinhas, seria bastante interessante procurar um profissional fonoaudiólogo para estar fazendo uma avaliação. A Câmara Municipal de João Pessoa acelerou. Em menos de 6 meses, mais de 5.000 matérias foram aprovadas. Os vereadores fizeram leis para punir os fura-filas e garantir vacinas para os grupos prioritários. E estão em ação, fiscalizando, cobrando, na Barreira do Cabo Branco, nas escolas, postos de saúde e no transporte público. Câmara Municipal de João Pessoa. A minha casa, a sua casa, a casa do povo. Se liga na Câmara. Nossa plenária foi invadida por 5 homens que colocaram música com apologia a estupro e violência racista. Fui impedida de entrar no banco. Se negaram a abrir minha conta eleitoral. Fomos abordadas por um rapaz que fez ofensas ao nosso partido, às lideranças e a nós. E efetuou 4 disparos de arma de fogo para o alto em nossa direção. Tenho medo de retaliações partidárias. Esses são depoimentos reais de candidatas brasileiras a cargos políticos. Denuncie. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Voltamos com Saúde em Prática, hoje falando sobre a qualidade do sono. Todos nós temos um relógio biológico que nos diz quando estamos cansados. Esse relógio é ajustado pela luz, e daí a importância do escuro para a indução do sono.
Além da luminosidade, há vários fatores que prejudicam a qualidade do descanso. A cafeína, por exemplo, é um estimulante que atrapalha o sono profundo, pois pode ficar no sistema sanguíneo por muitas horas. Vamos conferir agora quais outros fatores interferem na qualidade do nosso sono. E para tirar nossas dúvidas, conversamos com o neurologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Ronaldo Guimarães Fonseca. Vamos ver. 2 horas antes de nós acordarmos, o nosso corpo começa a fazer um preparo para o dia começar. A nossa temperatura corporal começa a subir e a produção de energia começa a aumentar, para que quando a gente acorde, nós tenhamos uma temperatura adequada para as atividades diárias, o nosso cérebro ser ativado e tenhamos uma quantidade de energia produzida. O oposto ocorre quando chega a noite. Quando começa a diminuir a intensidade de luz ambiental, nossa temperatura começa a cair, a produção energética começa a diminuir, o funcionamento do nosso corpo começa a andar mais lento para que tenhamos uma boa qualidade de sono. Portanto, atividades como banhos quentes excessivos por tempo prolongado à noite, atividade física extenuante à noite, são condições que, ao elevar a temperatura corporal, dificultam o indivíduo a dormir. Da mesma forma que substâncias que ativem o sistema nervoso central. No ambulatório de sono infantil, é muito comum aquelas mães que dão café com leite para a criança à noite, que dão muito refrigerante, que dão achocolatados. Ora, essas substâncias são ativadoras do sistema nervoso central. Ou o indivíduo, uma criança, por exemplo, que faça uso de remédio para asma, que ativa o cérebro, ou o indivíduo que fuma bastante à noite, né? Nós sabemos que no cigarro existem várias substâncias que ativam o sistema nervoso central. Então, essas condições podem dificultar o indivíduo a dormir, ter uma noite de sono reconfortante. Algumas pessoas, com o objetivo de relaxar e de dormir melhor, optam pela ingestão de bebidas alcoólicas, pois têm a falsa impressão de que elas estimulam o sono. Embora relaxe, o álcool causa um sono fragmentado e de qualidade reduzida. E quanto ao uso de remédios tranquilizantes e indutores do sono, será que ajudam a ter um sono restaurador? O médico que menos prescreve remédio para dormir é um médico especialista em medicina do sono. É quem menos prescreve. Por quê? Porque ele sabe todos os malefícios que esses medicamentos podem trazer para a pessoa. Os indutores de sono, quando usados cronicamente, são causas de insônia. Um indutor de sono deve ser usado em algumas ocasiões por um tempo extremamente curto. Quando o indivíduo tem uma insônia já mais crônica, por um tempo mais prolongado, uma dificuldade para dormir, o que se tem que procurar é a causa. As principais causas de dificuldade para dormir são doenças sistêmicas, o indivíduo que tem dor quando se deita à noite, que tem dificuldade para respirar, porque tem uma doença no coração, no pulmão, que tem a doença de Parkinson, não consegue se virar à noite. Essas são causas de um indivíduo dormir mal. Isso tem que ser diagnosticado e tratado. Já o indivíduo que tem uma doença psiquiátrica, que tem uma doença do sono, como a apneia do sono, tem que se tratar a doença que está levando a um sono de má qualidade. O que não se pode fazer é dar um indutor de sono, porque esse indutor de sono vai ser causa de um transtorno do sono crônico para esses indivíduos. De tal forma que fica a dica para que os médicos, nós sabemos que a maioria dos pacientes que têm doenças do sono não são tratados por um médico de sono, que os médicos tenham cuidado de, ao invés de saírem prescrevendo indiscriminadamente indutores de sono para as pessoas, que eles procurem descobrir a causa. E ao descobrir a causa, se for pensado numa possibilidade de uma doença psiquiátrica, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, com psicólogo, com psiquiatra, é muito mais eficaz do que indutor de sono. É importante dizer também que os medicamentos que induzem sono, eles interferem na arquitetura do sono. O que eles fazem é diminuir a latência do sono, ou seja, ele diminui o tempo em que o indivíduo deita na cama até ele efetivamente dormir. Mas ele não diminui a quantidade de despertares durante a noite e ele também não melhora a arquitetura do sono. Pelo contrário, os indutores de sono, eles diminuem a quantidade de sono de ondas lentas, diminuem a quantidade de sono REM. Então, eles acabam trazendo mais transtorno cognitivo do que se você não os usar. Como vimos, deitar e dormir pode não ser sinônimo de ter tido um sono reparador. Quais os indícios de que não estamos chegando à fase profunda do sono? É hora da opção saudável.
Numa clínica, num ambulatório de doenças do sono, nós fazemos 2 perguntas para o paciente para saber se a qualidade do sono dele é boa ou não. A primeira, quando o senhor ou a senhora acordam de manhã, acorda com a sensação de um sono de reparador, com a sensação de bem-estar, cheio de energia para o novo dia? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, tem sonolência diurna excessiva? Um indivíduo que está dormindo de forma adequada, que está vivendo em harmonia com a variação geofísica de luz, ficando acordado quando está claro e dormindo quando está escuro, esse indivíduo tem a sensação de sono reparador e ele não tem sonolência diurna excessiva. Todo indivíduo que não responde sim às 2 questões, todo indivíduo que me diz que não tem um sono reparador e que tem sonolência diurna excessiva, precisa ser investigado, precisa ser descoberta a causa disso e um tratamento adequado para essas condições. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!